Então vamos estudar a dependência da forma da trajetória em relação ao referencial adotado. Vamos dar um exemplo clássico. Observe. Temos aí o professor Naldo segurando uma partícula em suas mãos. Muito bem, ele lançará a partícula verticalmente para cima. Ela se moverá em relação ao vagão sem nenhuma resistência ao seu movimento, nem do ar. Muito bem. O vagão está em repouso em relação à Terra, logo o professor Naldo também está em repouso em relação à Terra. Eu vou tirar fotos sucessivas do movimento deste corpo em relação ao professor Naldo à medida que ele se move. Muito bem. Observe que, durante o movimento vertical desse corpo, os espaços percorridos foram cada vez menores em relação à mão do professor Naldo, pois, à medida que sobe, a partícula tem movimento retardado, ou seja, o módulo de sua velocidade escalar está diminuindo. Ela percorre espaços cada vez menores em intervalos de tempo iguais. E à medida que desce, ela percorre espaços cada vez maiores em intervalos de tempo iguais. Bem, em relação ao professor Naldo, a trajetória é um segmento de reta vertical. Não há movimento da partícula na direção horizontal em relação a ele. Aliás, em relação a todos os observadores fixos na Terra, o segmento de reta vertical representará a trajetória da partícula. Agora, o vagão se moverá da esquerda para a direita em trajetória horizontal e com velocidade constante em módulo. Ele nem acelerará, nem freará com o passar do tempo e não descreverá curvas em relação à Terra. E o professor Naldo executará novamente o lançamento vertical do corpo em relação a ele. Bem, em relação à Terra, nós deveremos ver outra forma de trajetória. Porque agora, além do movimento vertical de subida e descida desse corpo em relação ao vagão transparente, também teremos o movimento de translação do vagão, da partícula lançada e do professor Naldo da esquerda para a direita em movimento uniforme. Então observe. Observe que a partícula volta para as mãos do professor Naldo. Então, veja, em relação ao professor Naldo, a partícula está sempre alinhada verticalmente com a sua mão, em qualquer instante, retornando à sua mão. O professor Naldo continua vendo no seu referencial um segmento de reta vertical em relação a ele. A trajetória é um segmento de reta vertical em relação a qualquer coisa fixa dentro desse vagão. E você, que está em repouso em relação à Terra, observando o fenômeno? Bem, você vê ao mesmo tempo o corpo subir e descer, respeitando os espaços percorridos em intervalos de tempo iguais na direção vertical, e ao mesmo tempo o corpo se mover da esquerda para a direita, percorrendo os espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, você vai ver uma forma de trajetória diferente. Você vai ver um arco de parábola. Isso se não houver resistência do ar. Tanto o observador em repouso em relação à Terra, como o observador fixo dentro do vagão, verão a bola sair das mãos do professor Naldo e voltar às mãos do professor Naldo. Ou seja, a forma da trajetória é um conceito relativo.